Bom dia, meus irmãos. Prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Sempre que eu sou convidado e tenho a oportunidade de estar aqui na Igreja Batista de Itapuã, Bíblica Batista em Itapuã, meu coração se enche de alegria, tenho muito carinho por essa casa e é um prazer estar aqui mais uma vez, prazer trazer a palavra do Senhor. Estou aqui com meus filhos, o Matias e o Natan, também com a minha esposa, Ana Cláudia. Estou vendo muitos irmãos aqui, algumas irmãs que eu não conhecia, pelo menos não lembro. Então, permitam-me me apresentar rapidamente. Eu sou seminarista da Igreja Batista Regular da Pituba. Sirvo ali com a minha família há pelo menos 10 anos. Atuo também, atualmente sou diácono naquela igreja e tenho muito prazer e alegria, mas também temor diante da responsabilidade de comunicar ao povo de Deus a palavra de Deus. Pregar, meus irmãos, é um imenso privilégio, mas eu sempre costumo dizer que é também uma enorme responsabilidade. Pregar talvez seja um dos maiores presentes que um homem pode receber de Deus. Transmitir as verdades de Deus, transmitir a palavra dele ao seu povo. Eu faço isso com um profundo senso de dependência do Senhor, clamando a Ele que dê a vocês corações dispostos a acolher e dê a mim instrumentalidade para poder transmitir a palavra dele. Dito isso, eu queria convidá-los a orarem comigo. Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Nós louvamos o teu santo, belo e excelso nome. Nós nos reunimos aqui, Senhor, como povo teu, comprados por meio de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz. Estamos reunidos, Senhor, nessa manhã porque nós queremos ouvir a tua voz. É a tua voz, Senhor, que nós ansiamos ouvir. É a tua voz, Senhor, que nós queremos descansar, atender, meditar. Então fala conosco, Senhor, nessa manhã através da tua palavra. Fala conosco, derramando em nossa vida a graça, gratidão. Dá-nos também, Senhor, um profundo senso de dependência de ti. Faz-nos com que o teu Espírito Santo, Senhor, possa habitar plena e ricamente em nosso coração e nos encher para a tua glória, Senhor. Nós somos teu povo, Pai. Porque somos teu povo, nós te amamos. Mas só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Então aumenta o nosso amor por ti, Senhor. Aumenta o nosso amor pela tua palavra. E usa-nos, Senhor, para a tua glória nesse mundo, proclamando as belezas de Cristo, através do poder do Espírito Santo. É em nome de Jesus, nosso amado Senhor e Mestre, que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nos últimos meses, ou talvez ali no último período em que eu estava no ensino médio, eu comecei a desenvolver um certo gosto por política. Eu passei a gostar dessa área, eu passei a estudar, passei a me envolver um pouco mais ativamente com política. E isso me levou, talvez alguns de vocês não saibam, mas isso me levou a cursar uma faculdade de Ciências Políticas, né? Eu entrei na faculdade de Ciência Política, de Ciências Sociais. A minha ideia era ser um cientista político, né? Ou pelo menos um sociólogo. Graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim e me livrou daquele meio. E eu fui fazer uma outra faculdade. Numa das aulas que eu tive na nova faculdade, na aula de economia, o professor ele falou conosco sobre um assunto e ele nos ensinou um conceito que eu nunca esqueci. Ele falou sobre custo de oportunidade. Custo de oportunidade, meus irmãos, tem a ver com a vida de qualquer pessoa. Não apenas com empresa, não apenas com empresário, não apenas com os negócios. Custo de oportunidade tem a ver com a vida até mesmo de uma criança. Enquanto ele ministrava aquela aula e ele foi explicando o conceito do custo de oportunidade, eu pude ir aprendendo e aplicando aquilo a algumas outras áreas. Em suma, meus irmãos, custo de oportunidade, ele não é um custo financeiro. Nós estamos acostumados com custos que custam alguma coisa, obviamente, né? Até vale aqui a redundância. São custos monetários, financeiros, mas esse custo é um dos poucos que não é financeiro. Custo de oportunidade é aquilo que você deixa de fazer para fazer outra coisa. Explicando aqui, trocando em miúdos. Para que você estivesse aqui, você deixou de estar em outro lugar. Correto? Para que você estivesse aqui, você pode ter usado seu carro, você pode ter tomado o transporte por aplicativo, você pode ter vindo de ônibus, você pode ter vindo a pé, você pode ter dormido aqui. E por que você fez isso?
você deixou de fazer várias outras coisas. Para que você usasse a roupa que você está usando, você deixou de usar várias outras roupas. Então, cada escolha que você faz envolve outras que você excluiu. Ficou claro? Toda decisão que você toma, você deixa de tomar várias outras. Então, isso está implícito, irmãos, na nossa vida, nos pequenos momentos. Isso tem a ver com todos nós. Por isso, esse conceito ele ficou tão marcado na minha mente, porque a todo tempo nós estamos tomando decisão. Nós estamos tomando decisão para onde ir, como ir, quando voltar, de que forma voltar. As decisões fazem parte da nossa vida e todas elas envolvem um custo. O personagem que eu quero meditar com vocês nessa manhã, talvez seja o personagem bíblico que melhor ilustra essa verdade. Melhor ilustra esse conceito. Ele era alguém privilegiado, ele era alguém poderoso, ele era alguém que tinha recursos, e em determinado momento isso fez com que ele tomasse determinadas decisões, ele seguisse a Jesus quase que ocultamente, até que chega um momento em que ele precisa é colocado diante da seguinte decisão: eu vou seguir a Jesus claramente, plenamente, ou eu vou continuar sendo um discípulo oculto? E isso, meus irmãos, foi a decisão que mais custou na vida desse homem. Talvez esse personagem que nós vamos meditar hoje seja um daqueles que, quando eu falar o nome dele, você imediatamente não se lembre muito bem quem ele é, ou talvez não se lembre exatamente qual passagem ele é citado. É diferente de outros personagens, como Abraão. Se eu falar de Abraão, talvez a maioria de vocês conheça a história dele. Se eu falar de José, vocês vão lembrar da história dele. Se eu falar de Daniel, imediatamente vocês vão lembrar da cova dos leões. Mas e se eu falar José de Arimateia? Qual é a lembrança que vem à sua memória se eu citar esse nome, José de Arimateia? Talvez, meus irmãos, aqui esse personagem ilustre também uma outra verdade. Nós estamos acostumados com grandes biografias, e particularmente eu gosto muito de estudar biografias bíblicas, porque nós podemos aprender aquilo que aquelas pessoas demoraram uma vida inteira para aprender em alguns minutos. Esse homem, meus irmãos, ele ilustra uma outra verdade. Não existem grandes homens no reino de Deus. Não existem grandes personagens. Não existe aquelas pessoas que se destacam por serem grandes. Grandes não são os homens que Deus usa. Grande é o Deus que usa esses homens. O Deus que nós servimos é o Deus grande. E Ele pode usar biografias desconhecidas ou conhecidas para ministrar ao seu povo e glorificar o seu próprio nome. Nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus que é grande, irmãos. Esse homem, apesar de ser um ilustre desconhecido, é o único relato em que é contido, um dos poucos relatos que é contado e narrado de diversas formas nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. O nome desse homem é repetido nos 4 evangelhos. Talvez seja um dos poucos personagens que tenham esse privilégio. Por quê? Porque o momento em que ele aparece, o momento em que ele sai das sombras, o momento em que ele se revela como um seguidor de Jesus, nenhum outro seguidor de Jesus estava ao lado dele. Ele apareceu sozinho e pagou o preço por isso. Vá comigo, por favor, até Lucas capítulo 23 e vamos fazer a leitura a partir do verso 50. Lucas 23, a partir do verso 50. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento.
Amém. Permitam então, irmãos, fazer uma pequena apresentação desse homem. A Bíblia diz que o seu nome era José. E ele, esse homem, a segunda característica que nos é apresentada no texto é que ele era membro de quê? Ele era membro do Sinédrio. E o que é o Sinédrio, meus irmãos? O Sinédrio era a instância governante de Israel. O povo de Israel era regido pelo Sinédrio, era aquela instância religiosa, jurídica, que julgava processos, que administrava a lei de Moisés, que era a instância máxima de deliberação do povo de Israel. As cidades menores recebiam um sinédrio chamado Sinédrio Menor. Era composto por cerca de 23 membros. Mas havia também o Sinédrio Maior, que era o Sinédrio governante em Israel, era o Sinédrio governante na Judéia. E ele era composto por 70 ou 71 membros. Composto por fariseus, saduceus, escribas, anciãos, sacerdotes e o sumo sacerdote. Então, aqui os estudiosos divergem quanto à composição. Uns dizem que era 70, outros dizem que era 71, porque incluem o sumo sacerdote, que fazia parte também do Sinédrio. O fato, meus irmãos, é que esses homens eram o corpo governante mais exaltado na Judéia. E esses homens também representavam o judaísmo perante o Império Romano. Eles eram os representantes, entre aspas, do povo perante o Império Romano. Meus irmãos, esse corpo, esse grupo, esse composto de homens chamado Sinédrio, nós podemos tratar deles uma equivalência hoje como se eles fossem o STF de Israel. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Eles tinham lá Está transmitindo? Pode falar o nome dele? Eles tinham lá um Alexandre de Moraes, que era o tal do Caifás. Meus irmãos, esses homens fizeram de tudo para prender Jesus. Esses homens fizeram de tudo para incriminar Jesus. Eles fizeram um julgamento ilegal, eles trouxeram testemunhas falsas, eles mentiram, eles fizeram de tudo para que Jesus fosse condenado e morto. Porém, o Sinédrio, meus irmãos, era o tribunal principalmente religioso e Jesus foi acusado de blasfêmia. Porém, note uma coisa, ao mesmo tempo que a lei mosaica prescrevia a pena de morte para a blasfêmia, o Império Romano havia retirado de Israel o direito de executar a pena. O Império Romano já havia retirado da nação de Israel o direito de matar seus prisioneiros, não era mais algo praticado. O Império Romano permitia que os seus povos dominados continuassem com suas práticas religiosas, continuassem com seus ritos religiosos. Porém, a pena capital, apenas o Império Romano poderia aplicar. Vá comigo, por favor, até João, capítulo 18, versículo 31 e 32. Isso fica muito claro na narrativa bíblica. Por favor, algum irmão que achou, faça a leitura em João 18, 31 e 32. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Então veja, eles levaram Jesus até Pilatos. Pilatos disse: julgue conforme a lei de vocês, julgue conforme os costumes de vocês. E eles responderam: a nós não nos é lícito matar ninguém. Porém, a pena capital para a blasfêmia, que era a acusação religiosa sobre Jesus, cabia e requeria que a pena aplicada fosse pena de morte. Porém, eles estavam aqui reconhecendo: esse direito pertence ao Império Romano, esse direito foi tirado de nós. Vá comigo até Lucas 18, onde Jesus já havia falado sobre isso. O próprio Jesus já havia dito como ele morreria e por meio de quem ele morreria. Lucas, capítulo 18. Perdão, Lucas, capítulo 13. É Lucas 18 mesmo. Eu acho que eu anotei aqui a referência errada. Só um momento. Perdão, meus irmãos. É Lucas 18 mesmo. Perdão. Lucas 18, versículo 31. Lucas 18, verso 31. Veja como Jesus já havia predito a sua morte e a sua ressurreição. Lucas 18, 31 diz assim:
Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Então veja, meus irmãos, Jesus já havia dito claramente: eu vou morrer por meio dos gentios. Eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou ser entregue aos gentios, eu vou ser entregue aos outros povos, eu serei escarnecido, ultrajado, cuspido, e depois de me açoitarem vão me tirar a vida. Mas os discípulos não entenderam. Os discípulos não compreenderam essa palavra de Jesus. E o Sinédrio, meus irmãos, como instância religiosa máxima daquele povo, máxima de Israel, foi o meio pelo qual Jesus Cristo foi condenado num julgamento falso, armado. Num julgamento, meus irmãos, completamente deturpado, porque um réu não poderia ser julgado à noite. E Jesus foi julgado à noite. Testemunhas falsas foram compradas para testemunhar contra Jesus. E ali, num julgamento completamente armado, Jesus foi condenado. Porém, deixa essa Bíblia marcada em Lucas 23 e vá comigo a Marcos, capítulo 15. Eu quero mostrar para vocês quais foram os caminhos percorridos nesse julgamento de Jesus e qual foi o papel desempenhado por José de Arimateia até então. Marcos, capítulo 15, versículo 43. Por favor, algum irmão que achou, faça a leitura. Então veja, esse homem, ele não é apenas um membro do Sinédrio. Você notou na leitura? Ele não é apenas um membro qualquer, ele não é mais um. Ele é um membro ilustre. Ele é respeitado, ele é valorizado, a sua opinião é ouvida. Esse homem, irmãos, era alguém de destaque no meio do Sinédrio. Porém, quando nós lemos a narrativa de Lucas, nós percebemos que o julgamento do Sinédrio foi unânime. Todos eles condenaram Jesus. Deixa aí marcado em Marcos capítulo 15, e vá comigo até o versículo 1, no próprio capítulo, no versículo 1 de Marcos capítulo 15. Veja o que acontece ali, veja o que nos é dito ali. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas, e quem? Todo o Sinédrio. Em Marcos 14:64, leia comigo também, por favor. Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Vocês notaram isso? Houve unanimidade no Sinédrio. Ninguém se levantou contra. Porém, onde estava José de Arimateia? Se ele era seguidor de Jesus, houve unanimidade no julgamento falso de Jesus. Onde ele estava? É isso que a narrativa de Lucas nos responde, meus irmãos. E eu convido vocês a voltarem ao nosso texto original, em Lucas, capítulo 23. Veja o que o versículo 51 abre parênteses para falar aqui. Lucas, capítulo 23, no verso 50 e 51, diz assim: esse homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com desígnio e ação dos outros. Ele não tinha concordado, porém ele era membro do Sinédrio, e a Bíblia diz que a votação foi unânime. Como é que nós resolvemos essa encruzilhada? A única explicação, meus irmãos, que mais provavelmente é aceita, é que José de Arimateia não participou do julgamento de Jesus. Ele se ausentou. Ele se isentou. Ele, sabendo os rumos que aquele julgamento tomaria, provavelmente ele se manteve afastado. Porque ali seria o momento em que ele precisaria se revelar. E ele então se afasta, se retira e não participa do julgamento, talvez tentando um caminho do meio. Talvez tentando um caminho que agradasse tanto a gregos quanto a troianos. Ele não compra a briga de Jesus, ele não aparece, ele não explicita a sua fé. Porém, meus irmãos, esse homem é dito aqui no texto bíblico que ele era natural de Arimateia. Arimateia, e por isso o seu sobrenome, ou como nós o conhecemos, José de Arimateia, talvez seja a mesma cidade do profeta Samuel, a cidade de Ramá, como está lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1.
Talvez esse homem seja nascido ali. Porém, por conta das suas obrigações com o Sinédrio, ele habitasse em Jerusalém. E qual é a outra característica pessoal levantada aqui pelo texto a esse homem que nos é dito aqui? Ele era um homem bom e justo. Ele não era apenas bom, ele era justo. Ele era um homem, irmãos, que tinha um caráter de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem bom e justo. Ele tinha um caráter, irmãos, de Simeão, que quando ergue Jesus no braço, ergue Jesus no colo, a Bíblia diz que aquele homem era um idoso, bom e justo. Era alguém distinto, era alguém que temia ao Senhor, era alguém piedoso, era alguém que buscava andar em obediência aos mandamentos de Deus. Não era um homem qualquer, meus irmãos. E ele provou a sua bondade e a sua justiça logo depois da morte de Jesus. Provavelmente, como eu disse, ele se manteve afastado por sua covardia, mas chegou um momento em que a sua fé cobrou um preço. Quando Jesus falava do seu reino, quando Jesus ensinava, quando Jesus ministrava as multidões, aquele homem provavelmente foi tocado pelos ensinos de Jesus. Como é que nós sabemos isso? Porque está aí também dito, no final do verso 51, outra característica pessoal de José de Arimateia. Ele era alguém que esperava o quê? Final do verso 51, ele esperava o reino de Deus. Ele não era um judeu desatento, ele não era um judeu incrédulo, ele não era, irmãos, um judeu indiferente ao seu tempo. Ele sabia que Jesus era o cumprimento da promessa do Messias no meio do povo. Ele sabia, ele olhava para Jesus, ele ouvia os seus ensinos, ele sabia dos seus milagres e ele entendia que aquele homem não era um mestre falso, não era um homem qualquer, ele era o cumprimento da chegada do Messias ao seu povo. Ele esperava o reino de Deus. Em Lucas, capítulo 17, Jesus já havia falado que o reino de Deus já estava entre os homens. E José de Arimateia era alguém que percebia o cumprimento dessa verdade. Essa era a apresentação desse homem, meus irmãos. E eu quero adicionar um outro detalhe contido em Mateus 27, 57. Vá comigo até lá, por favor. Mateus, capítulo 27, verso 57. Quem achou, por favor, faça a leitura. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Então veja, ele era um homem bom, justo, esperava o reino de Deus e também era rico. Quem de nós não gostaria de ter esse caráter? Essas características, esse perfil? Ser alguém rico, ser alguém bom, ser alguém justo para saber lidar com tudo isso, mas também temente a Deus, porque esperava o reino de Deus. Seria a plenitude para muitos de nós, né? Seria nós zeramos o jogo, nós zeramos a vida, nós somos ricos, nós somos bons, somos justos e ainda amamos ao Senhor. Que maravilha! Glória a Deus por isso. Vamos seguir em frente rumo ao céu. Mas esse homem, meus irmãos, ele não era apenas bom, ele não era apenas justo, ele não era apenas rico, ele era também um homem corajoso. Sabe por que ele era corajoso? Porque na leitura, muitas vezes nós nos detemos no termo rico, mas é dito que ele foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus. Permitam-me explicar para vocês, meus irmãos, que o Império Romano, quando crucificava alguém, não era apenas administrando a pena de morte àquela pessoa, era também fazendo com que aquilo fosse um espetáculo público. Era mostrando aos povos dominados o poder do Império Romano. Os corpos ficavam pendurados no madeiro por dias às vezes. Não poderiam sequer ser enterrados. Não poderiam sequer ser retirados por parentes e postos num túmulo. Onde estava Maria, a mãe de Jesus? Onde estavam os discípulos de Jesus? Onde estavam os pais daquelas crianças que pediram para que Jesus as abençoasse? Onde estavam aqueles que se alimentaram do pão que Jesus multiplicou? Onde estava essa multidão? Ninguém apareceu. Ninguém requereu o corpo de Cristo. Ninguém defendeu Jesus. Qual foi o homem que Deus usou para dar alguma dignidade nesse momento de dor profunda ao nosso Salvador? José de Arimateia. Meus irmãos, vá comigo, por favor, a Deuteronômio, capítulo 21, e veja o que prescreve a lei mosaica em Deuteronômio 21, verso 22.
Por favor, algum irmão que achou, faça a leitura. Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro. Lê o próximo versículo, meu irmão, por favor. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Percebam, meus irmãos, que o povo de Israel ele não praticava a crucificação. A crucificação era um tipo de morte típica dos romanos. Eles a aprimoraram, eles a tornaram mais cruel, eles faziam aquilo como uma forma de espetáculo para causar terror nos povos conquistados, para que eles não desobedecessem o império. Porém, meus irmãos, às vezes o povo de Israel, por conta do pecado de blasfêmia, também impetrava a pena de morte a algumas pessoas. E o corpo era pendurado numa árvore. Porém, a lei mosaica também dizia o seguinte: aquele corpo não podia dormir ali naquele local. Ele tinha que ser retirado. Ele tinha que ser sepultado. Porém, com a crucificação não era assim. A crucificação era um espetáculo público. O corpo de um defunto ficaria ali exposto até que as aves do céu, os abutres, viessem e ajudassem ali na decomposição daquele corpo. Ninguém apareceu para dar dignidade a Jesus. O homem que Deus levantou foi esse discípulo secreto. Meus irmãos, eu li um dado até curioso, né? Eu vi que nos Estados Unidos, cerca de 50% das pessoas têm plano funerário, aquele plano que dá direito, né? Se a gente pode dizer que isso é um direito, mas que compra um jazigo, compra um túmulo para você e sua família. 50%, isso parece que é muito comum lá. Aqui no Brasil, vocês chutam um percentual de famílias que têm um plano funerário? Um pouco menos. 15%. Apenas 15% das pessoas têm uma espécie de plano funerário. Agora eu quero, com esse dado em mente, levar você a 2.000 anos atrás. Quantas pessoas vocês acham que tinham um plano funerário, ou uma tumba, ou um jazigo para ser depositados ali depois de mortos? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas, apenas os mais ricos. É por isso, meus irmãos, que esse homem é dito que ele é rico. Porque ele não apenas tinha um local onde ser depositado, ele não apenas tinha uma tumba, mas ele tinha uma tumba que nunca havia sido usada, e ele também tinha uma tumba escavada em rocha, que era ainda mais cara, custosa. Ele era alguém de muita posse. Meus irmãos, o fato na vida de José de Arimateia é que ele era alguém bom, justo, rico, que tinha todas as coisas pelas quais muitos de nós passamos a vida inteira correndo. Passamos a vida inteira correndo atrás dessas coisas. Dinheiro, realização, alguma medida de felicidade. Esse homem tinha tudo isso, meus irmãos. Esse homem, porque fazia parte do Sinédrio, provavelmente era casado, tinha família, era alguém respeitado. Tinha aquilo tudo que as pessoas passam a vida inteira procurando e não encontram. Passam a vida inteira procurando e não acham. Mas veja também, meus irmãos, que a família de Jesus não era de Jerusalém. Vocês sabem disso. Onde ocorreu a crucificação de Cristo? Em Jerusalém. E de onde era a família de Jesus? Da Galileia, de Nazaré, muito distante dali. O corpo de Jesus não tinha onde ser sepultado. Jesus, irmãos, ficaria ali, exposto à vergonha, exposto à decomposição pública, se esse homem não se levanta e não demonstra a sua coragem e a sua fé. Porém, mais do que isso, meus irmãos, vá comigo até Isaías capítulo 53. Isaías, conhecido capítulo 53. Versículo 9 diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O que os homens prepararam para Jesus não foi apenas uma morte vergonhosa, não foi apenas uma morte indigna,
também seria um pós-morte indigno. Ele morreu acompanhado de malfeitores. Ele morreu ao lado de ladrões. Porém, essa profecia dada por Isaías 700 anos antes disse: apesar de o plano ser designá-lo com os perversos, é com o rico que ele esteve na sua morte. Glória a Deus pela vida de um homem, meus irmãos, que não teve medo, não teve vergonha, mas se dispôs a mostrar a sua fé, mesmo que isso lhe custasse muito. Mesmo que isso lhe custasse talvez tudo que ele tinha. O texto de Marcos que nós lemos disse que ele foi até Pilatos de forma resoluta. Ele não foi timidamente, ele não foi covardemente, ele foi de uma forma resoluta. E esse homem, irmãos, talvez numa demonstração também de profunda consternação e de simpatia com a causa de Cristo, esse ato dele ir até Pilatos, e aqui eu abro um parêntese para dizer o seguinte: ele era alguém tão poderoso que Pilatos o atendeu imediatamente. Pilatos, o expediente dele era até meio-dia. José de Arimateia vai até Pilatos 3 horas da tarde, que é a hora que Jesus morre, e pede o corpo de Jesus. Pilatos poderia não atendê-lo, mas porque era alguém poderoso, abre uma exceção e o atende. E ele está, meus irmãos, com esse gesto, olhando para o sinédrio do qual ele fazia parte, e dizendo o seguinte: vocês mataram um inocente. Ele está olhando para Pilatos e dizendo a mesma coisa: vocês mataram um homem inocente. Eu não concordo com isso. E por isso eu apareço, para mostrar que eu sou seguidor desse homem, mesmo que todos os seus amigos o abandonassem. Eu estou aqui para dar alguma dignidade a esse homem. E eu fico imaginando, meus irmãos, José de Arimateia tirando o corpo de Jesus da cruz. Aquele corpo completamente desfigurado, cheio de hematomas, sangue. Jesus com o seu rosto completamente irreconhecível. Não tinha aquele olhar de mansidão. A coroa de espinhos apertava a sua cabeça. E aquele homem tira Jesus da cruz. Tira os pregos que o prendiam à cruz. Tira aquela coroa maldita de sua cabeça. E ele diz, a Bíblia fala no livro de João, no Evangelho de João, que ele e Nicodemos lavam o corpo de Jesus, com uma mistura de mirra e de aloés. Ele pega o corpo de Cristo, tira da cruz, lava o rosto, lava o corpo de Jesus. E eu imagino, meus irmãos, que ele fez isso com um profundo pesar. Talvez ele esteja pensando: Senhor, eu nunca mostrei o meu amor por Ti publicamente. Eu nunca mostrei o meu amor pelo Senhor quando o Senhor estava vivo. Eu não mostrei o quanto eu te amava, o quanto eu queria te seguir, enquanto o Senhor estava vivo aqui. Mas se eu não fiz isso, eu faço agora na sua morte. Eu faço agora, Senhor, porque eu te amo. E porque eu te amo, eu quero te honrar, ainda que seja na sua morte. Ele tira Jesus da cruz, ele lava o corpo de Jesus, ele coloca Jesus na sepultura. Foi um sepultamento muito rápido. Veja comigo o texto que nós lemos, versículo 54. Veja o que diz ali. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo foi ali depositado. Foi um sepultamento muito rápido, meus irmãos. O sábado já se aproximava, já era 3 horas ou mais de 3 horas da sexta-feira. No sábado, os judeus não poderiam fazer isso, não poderiam fazer esse trabalho, eles precisavam se apressar. José de Arimateia sai das sombras, mostra sua fé, num ato de coragem, pede a Pilatos o corpo de Cristo, mostrando para todas as pessoas que ele era um seguidor de Jesus. Mostrando a todas as pessoas que ele não tinha medo, ele não tinha receio, ele amava Jesus e agora ele aparece. Tira Jesus da cruz, lava o seu corpo, o enrola em lençol e o coloca na sua tumba que nunca ninguém havia sido posto. Eu acho interessante esse detalhe de Lucas, porque é como se ele estivesse dizendo, era um túmulo virgem. Da mesma forma que Jesus chegou ao mundo através de um ventre virgem, ele também deixa o mundo sendo sepultado num túmulo que ninguém havia sido sepultado. Ninguém, meus irmãos, havia sido posto ali. A sexta-feira acaba, o sábado chega. O sábado chega e com ele talvez o silêncio. O silêncio de um Messias morto. Onde estava Jesus? Onde estava Maria? Talvez no rosto daquela mãe ainda brotassem lágrimas que escorriam em sua face. Onde estava Pedro?
aquele que havia negado covardemente o seu Senhor. Onde estava João, o discípulo que Jesus amava. O sábado chega, nenhum deles aparece. Nenhum deles se explicita. Nenhum deles vem à luz para mostrar o seu amor por Jesus. José de Arimateia, talvez completamente ainda consternado pelo sentimento de ter colocado Jesus ali de uma forma tão abrupta, tão rápida. Porém, o sábado passa. O domingo chega. Os primeiros raios de sol começam a brotar no horizonte. E as mulheres que haviam ajudado José de Arimateia e Nicodemos a sepultar Jesus voltam ao túmulo porque elas não tinham acabado o trabalho. É isso que a narrativa de Mateus fala, que elas vinham cedo no domingo, quase como que terminaram o trabalho, porque elas precisaram fazer tudo às pressas, na sexta-feira. O domingo chegou, elas estão indo até aquela tumba tinha uma pedra na frente, guardas guardando e fazendo a segurança para que os discípulos não roubassem o corpo de Cristo. E nas primeiras horas da manhã de domingo, meus irmãos, aquela pedra é rolada e Jesus Cristo sai dali vivo. Jesus Cristo ressurreto, glorificado, vivo, trazendo nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Aquelas mulheres, ao chegarem no sepulcro, 2 homens aparecem para ela dizendo assim: por que vocês estão aqui? Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Nosso Senhor está vivo, Ele reina. E eu acho, irmãos, uma ironia nesse texto. É como se Jesus estivesse dizendo assim: toma de volta, José de Arimateia, o seu túmulo. Toma de volta. O meu sepultamento foi rápido, porque eu permaneceria ali pouco tempo. Eu vou ressuscitar. E como Senhor da vida e da morte, eu vou sair dali vitorioso para reinar ao lado do meu Pai. Tome de volta o seu túmulo. Eu não preciso mais dele. Eu ressuscitei. Meus irmãos, essa passagem, ela é muito linda, ela é muito marcante. E ela mostra, como eu disse no começo, que não são grandes homens que Deus usa. Grande é o Deus que nós servimos. Mas eu disse também que há um custo em servir Jesus. Eu mostrei para vocês o custo de fazer determinadas escolhas. Enquanto eu li essa passagem, o que eu fiquei me perguntando foi: por que José de Arimateia não mostrou o seu amor para Jesus antes? Por quê? A narrativa de João responde essa pergunta. Vá comigo, por favor, até João, capítulo 19. João, capítulo 19, verso 38. Por favor, algum irmão que achou, faça a leitura. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. João nos dá essa informação, meus irmãos, que os outros evangelistas, os outros narradores do evangelho não nos deram. Qual era o motivo de José de Arimateia não ter aparecido antes? O motivo era medo. Ele tinha medo. Ele tinha medo de ser contado como um discípulo de Jesus. Ele tinha medo, meus irmãos, de ser contado e de ser visto seguindo a Jesus. Ele que era parte do Sinédrio. Ou ele largaria o Sinédrio, ou ele deixaria tudo aquilo que ele havia conquistado até então, ou ele seria um seguidor de Jesus. Não havia como ele segurar as duas coisas. E foi a cruz de Cristo que tirou o medo daquele homem. Meus irmãos, se a cruz de Cristo não tirar o nosso medo, nada mais fará isso. Se a cruz de Cristo não tirar o nosso medo de evangelizar, de pregar, de viver uma vida que custe algo para nós, nada mais fará isso. O cristianismo que não custa nada, não vale nada. Olhe para a sua própria vida. Tudo aquilo que te custou alguma coisa, você valoriza. Não é verdade? Por que a maternidade é tão valorizada por algumas? Infelizmente. Porque custa. Dói trazer alguém à luz. Dói trazer um ser à vida, trazer esse mundo. É por isso que a maternidade também é valorizada por muitas. Porque dói. Meus irmãos, aquilo que nada custa, nada vale. Quanto tem custado o seu cristianismo? A José de Arimateia custou tudo.
Nós não temos, irmãos, mas nenhuma informação acerca desse homem na Bíblia. Ele não é citado em Atos, ele não é citado nas epístolas, ele não é citado no Apocalipse. Nós não temos nenhuma outra referência a esse homem na Bíblia. Porém, a história, a tradição diz que esse ato custou a José de Arimateia a prisão perpétua. Ele foi preso, ele foi condenado, ele perdeu sua liberdade, preso para todo sempre. Porém, alguns historiadores vão dizer que algum tempo depois da sua prisão, ele já idoso, o Império Romano o liberta da prisão, porque havia perdido onde ele atuava a arrecadação. Como ele era um hábil negociante, ele era alguém que o Império precisava, ele foi liberto, porque o Império estava tendo prejuízos financeiros com a prisão daquele homem. Nós não sabemos até que ponto isso é verdade, outros vão dizer que ele chegou até mesmo a ir como missionário até outros países pregar Jesus. Nós não sabemos. O fato e as informações que nós temos, confiáveis do ponto de vista bíblico, é que esse homem aparece, mostra a sua fé, e ele faz com isso uma denúncia ao Sinédrio e a Pilatos, e ele se demonstra como um seguidor de Jesus. Meus irmãos, quando eu estava refletindo novamente nesse sermão, eu fiquei pensando, quantas vezes José de Arimateia talvez tenha passado pela sua cabeça aquela ideia de você se revoltar com algo, você ficar abismado, inconformado com alguma coisa, mas você não fazer nada com isso. Então imagine o seguinte diálogo de José de Arimateia com Nicodemos alguns dias depois. Eles se encontram na rua e José de Arimateia diz assim: ei Nicodemos, você viu lá o que aconteceu com Jesus? A gente que é seguidor dele, né, rapaz? A gente não pode falar com ninguém. Você viu o que aconteceu? Nicodemos: sim, eu vi. Que absurdo, né? Mataram o nosso Senhor, ele era um inocente. E José de Arimateia: é absurdo, eu estou revoltado com isso. Eu vou escrever lá no Instagram, eu vou escrever lá no Twitter, falando mal contra isso daí. Vou mandar um monte de WhatsApp, corrente nos grupos, falando mal contra esse tipo de coisa. Mas, a propósito, Pilatos ele vai fazer um jantar lá na casa dele e ele convidou a gente. Aí você vai? Vamos lá, né? A gente tem que ir. Ossos do ofício, a gente precisa, infelizmente. Nosso trabalho, né? A gente depende disso. Então vamos lá. Vamos lá no jantar na casa de Pilatos. E eles seguiriam a vida. Troca de opinião. Apenas ideias que não se refletem, irmãos, numa decisão. E aqui para nós a lição que fica é a seguinte: você já perdeu uma oportunidade no seu trabalho? Você já perdeu uma oportunidade onde você estuda por causa do seu cristianismo? Chega um ponto, meus irmãos, da nossa vida em que nós precisamos decidir. Que nós precisamos romper com essas coisas que passam a vida inteira nos algemando. Você já rompeu com isso? Você já rompeu com medo de desagradar as pessoas por causa de Jesus? Ou no seu trabalho, quando falam de Jesus, você continua calado? Ou na sua escola, na sua faculdade, no local onde você estuda, quando falam contra a sua fé, você simplesmente se cala e se acovarda? Quanto tem custado o seu cristianismo? Para José de Arimateia, custou tudo. Ele perdeu seu posto, ele perdeu seu cargo, ele talvez tenha perdido sua liberdade ou até mesmo sua vida. Mas o que ele fez com esse ato, meus irmãos, foi mostrar: Jesus é o meu Salvador. E porque o Senhor me salvou, eu lhe amo. E ainda que seja na sua morte, eu vou mostrar o quanto o Senhor é importante para mim. No fim das contas, meus irmãos, Jesus é a pérola de grande valor, como ele mesmo contou a história lá em Mateus capítulo 13. Jesus contou a história sobre uma pérola de grande valor. E uma vez, ouvindo uma história acerca dessa passagem, me fez relembrar também da história de José de Arimateia. A pérola de grande valor foi um homem, um comerciante que tinha na sua loja uma pérola, uma joia muito valiosa. E um homem que passava em frente àquela loja por muitas vezes ao dia, ele queria aquela pedra, aquela joia de todo jeito, ele queria aquela pedra a qualquer custo. Até que um dia ele tomou coragem, entrou na loja e perguntou ao dono da loja: quanto custa essa joia? E aquele homem disse: custa um preço muito alto. Poucas pessoas estão dispostas a pagar. E aquele homem disse: então tudo bem, eu imaginei que seria difícil mesmo conseguir. E o dono da loja disse: calma, eu nem te falei quanto é que custa. E aquele homem, querendo aquela joia a qualquer custo, ele perguntou: quanto custa essa joia? E ele disse: custa tudo que você tem. Aquele homem então pega a sua carteira,
tira algumas cédulas, coloca em cima do balcão e diz: isso é tudo que eu tenho. E vai guardando a carteira de volta. E o dono da loja diz: não, é tudo que você tem, inclusive a sua carteira, pode me dar. Ah, mas aí eu vou ficar sem documento para dirigir o carro. Ah, você tem carro? Me dê o carro também. Mas como é que eu vou para casa? Ah, tem casa? Sua casa também é minha. Mas onde é que vão morar minha mulher e meus filhos? Tem mulher e filhos também? Pode vir para cá. Ah, eu só vou ficar com a roupa do corpo? A roupa do corpo, tira também a roupa do corpo. Me dê, tudo que você tem me pertence. E assine aqui agora essa promissória e essa joia é sua. Aquele homem, irmãos, ficou, obviamente, sem saber bem que decisão tomar, mas no fim ele queria tanto aquela joia que ele entregou tudo. E o dono da loja, ao ver a disposição dele em fazer esse sacrifício de entregar tudo, ele disse: tome de volta tudo que é seu. Tome de volta tudo que você me entregou. Tome de volta essa promissória. Mas lembre de uma coisa: tudo que você tem me pertence. Tudo que você tem é meu. Irmão, Jesus fez isso por nós. Nós não somos donos de nada. Nosso tempo, nosso dinheiro, nossos recursos, nosso talento, a nossa história, nós não somos donos de nada. Tudo pertence a Jesus. Ele é dono de tudo. E eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, meus irmãos. Para você, meu irmão, minha irmã. Jesus não desperdiça a sua história. Jesus não vai desperdiçar a sua história do jeito que ela é. Talvez cheia de traumas, cheio de dificuldades, cheio de lutas. Jesus não vai desperdiçar a sua história. E há um lugar no reino de Deus para Ele usar você na hora certa, da forma certa, assim como foi com José de Arimateia. Você crê nisso? Você crê que da forma que você chegou até aqui nesse momento, Jesus pode usar você? A sua história não foi em vão. Cada passo que você deu na vida, Jesus pode usar isso e reverter isso para a glória do nome dEle. Quer você tenha passado por traumas, por dores, por lutas, por angústias, por perdas, Jesus pode transformar tudo isso e usar tudo isso para a glória dEle, porque tudo que você tem pertence a Ele. Meus irmãos, dito isso, eu queria fazer uma convocação a essa igreja. Queria convocar essa igreja a sair das sombras, digamos assim. Mostrar a sua fé ao mundo. Praticar o seu cristianismo todos os dias. Nós vivemos numa geração, meus irmãos, em que a nossa fé tem sido testada a todo tempo. Todo tempo nós somos testados. Nós somos, irmãos, postos à prova. A nossa fé é posta à prova. Mesmo nas pequenas situações. Não tenha medo de se definir como um seguidor de Jesus. Não tenha medo. Mostre a sua fé. Mostre o seu amor. Lembre-se da cruz de Jesus. Porque se aquela cruz não tirar o seu medo, nada mais fará. Venha para a luz. Mostre-se como um seguidor fiel de Cristo. E certamente Deus vai ser glorificado através desse seu gesto. Lembre-se, meus irmãos, mesmo que isso custe a sua própria vida. Graças a Deus, ainda estamos num país que não custa a nossa vida seguir Jesus. Mas se custar, lembre-se do que Ele disse. Ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Nós seremos vencedores, irmãos, porque o nosso Jesus comprou para nós a nossa salvação, nos redimiu, nos resgatou, e Ele reina, mesmo que a história pareça caminhar para um futuro de perdição, de condenação, de perda. Nosso Senhor é vencedor, e o seu povo será vencedor com Ele. Mas eu também, meus irmãos, queria fazer uma convocação para você. Para você individualmente, não mais como igreja de Cristo, mas como crente em Jesus. Pare de correr atrás das coisas que o mundo corre. Pare de correr atrás. Se eu fosse fazer uma pergunta aqui agora, quem queria ser como José de Arimateia? Bom, justo, rico, corajoso? Quem queria ser? Talvez todos nós. Pare de correr atrás dessas coisas que o mundo corre. Pare de correr atrás de dinheiro, de realização, de felicidade. Meus irmãos, a nossa vida só fará sentido. A nossa história só fará sentido. Só terá um propósito se o supremo alvo da nossa existência for glorificar o nosso Senhor. Entregue seus dons a Ele. Entregue os seus talentos a Ele. Entregue o seu tempo a Ele. E de uma vez por todas, se livre de uma vez por todas dessas algemas que têm algemado você. Quer correr atrás dessas coisas como o mundo corre. Como um louco corre. Porque no fim, não será isso que vai realizar você.
Todas essas coisas são o aspecto penúltimo da nossa vida. O último, o mais importante, a pérola de grande valor, é o nosso Senhor, é a sua glória, é o seu reino, é a eternidade. Pare de olhar para essa vida, meus irmãos, com o olhar ou o prisma das coisas que você ainda não tem. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu queria um carro melhor, eu queria uma casa melhor, eu queria um casamento melhor, eu queria filhos melhores, eu queria uma saúde, um corpo melhor. Pare de olhar para a sua vida sob o prisma daquilo que você ainda não tem e valorize aquilo que Deus já te deu. Deus te deu tudo o que Ele tinha. Ele te deu Jesus Cristo, seu Filho amado. Ele foi dado por você, no seu lugar, para levar a sua condenação. Então, meus irmãos, esse é o desafio, esse é o convite. Nós, como falamos, tudo isso foi o cumprimento de uma profecia. Isso foi um homem que apareceu, abriu mão da sua covardia, abriu mão da sua posição, e ele fez isso, ele não fez em vão. Como eu disse, o corpo de Jesus não ficou sepultado. O corpo de Jesus não ficou naquele túmulo. Ele devolveu o túmulo a José de Arimateia. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Quando nenhum outro seguidor de Jesus apareceu, José de Arimateia apareceu. Ele mostrou a sua fé, ele mostrou o seu amor. Não houve pompa na sepultura de Jesus. Era muito comum, meus irmãos, que pessoas, heróis, homens grandes fossem sepultados com muita pompa. Até hoje isso é normal. Multidões que vão atrás do caixão. Jesus não foi assim. Foi José de Arimateia, Nicodemos e umas poucas mulheres. E a ironia desse texto é que, como eu disse, esse sepultamento foi feito às pressas, porque o dono do universo não ficaria retido pela morte o tempo todo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele matou a morte na sua própria morte. E por isso, o povo de Deus vive e reina para todo sempre. Porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, não permaneceu morto. Essa é a diferença do cristianismo para todas as outras religiões, meus irmãos. O nosso Mestre, o nosso Salvador, não está sepultado. Ele está à direita do Pai, reinando e conduzindo a nossa história. Se você crê nisso, eu quero lhe convidar a orar. Se você ainda não creu, eu lhe convido a crer nessa manhã e a confessar Jesus como seu Salvador, agora, nesse momento. Senhor, nós oramos a Ti, Pai, e nós clamamos, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos dê coragem, Pai. Nos dê coragem para viver uma vida que Te agrada. Nos dê coragem para tomarmos decisões difíceis. Nos dê coragem, Senhor, mesmo que custe tudo aquilo que temos. Nos mova, Pai, através da Tua poderosa mão, a viver uma vida em conformidade com a Tua vontade. Nos liberte, Senhor, do anseio e do desejo de viver para nós mesmos, para nossa realização, para alcançarmos objetivos temporários. Nos faça olhar para tudo isso, Pai, apenas como algo secundário. Que o nosso alvo, último, supremo e maior, seja Te glorificar e Te honrar. Que os nossos filhos Te conheçam, Pai. Que os nossos filhos, ao verem com que o sacrifício que muitas vezes nós fazemos, que eles olhem para esses sacrifícios e eles enxerguem o Senhor que fez um sacrifício muito maior, que foi entregar o Seu Filho amado Jesus em nosso lugar. Não nos faça, Pai, olhar para a nossa vida pensando que a nossa história foi e é desperdiçada, mas que o Senhor tem nos trazido até aqui, da forma que estamos, com a família que temos, na estrutura que somos colocados, porque o Senhor pode nos usar da forma que o Senhor quiser para a Tua glória, Pai. Então glorifica o Teu nome em nós, Senhor, nessa manhã. Fica com o Teu povo e nos dá coragem para vencer o medo e demonstrar a nossa fé publicamente, ainda que nos custe tudo. Obrigado pelo privilégio de falar da Tua palavra, de pregar a Tua palavra. Faça, Senhor, com que a Tua palavra habite ricamente em nosso coração. Para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Nós oramos. Amém.